Para começar esse vídeo, logo de cara, eu já vou dizer aqui para você que é fake. É fake que a intervenção do Bolsonaro junto ao Putin evitou a Terceira Guerra Mundial. É fake isso. É fake isso e a gente vai entender hoje os mecanismos por trás disso. Por que os bolsonaristas estão compartilhando esse meme, mas que na verdade é uma fake news das brabas. Porque nesse exato instante, nesse exato momento, o Bolsonaro está na Rússia. Estava na Rússia, foi lá para se encontrar com o Vladimir Putin e, ao mesmo tempo em que ele estava no avião voando rumo à Rússia, o Putin resolveu retirar parte das tropas que estavam na fronteira com a Ucrânia. Eu nem sequer vou entrar aqui na questão da Ucrânia, porque eu estou acompanhando bem perifericamente esse assunto, não tenho domínio sobre esse assunto, mas havia uma tensão ali entre Rússia e Ucrânia, ainda há tensão, na verdade, né? Há uma tensão entre Rússia e Ucrânia, havia uma ameaça de invasão da Rússia no país vizinho, isso está criando uma instabilidade aqui na Europa, né? Países europeus que estão preocupados com essa possibilidade, Estados Unidos que está intermediando também essa conversa para evitar que haja uma guerra, e daí, enquanto o Bolsonaro voava para a Rússia, o Putin, como eu disse, resolveu retirar parte das tropas que estavam na fronteira. E aí, bolsominions estão compartilhando uma imagem, uma capa da revista Time, uma capa falsa da revista Time, uma capa fake da revista Time, dizendo que o Bolsonaro vai receber o Prêmio Nobel da Paz, porque ele evitou o conflito. Os bolsominions estão dizendo que é piada, que é meme, mas você tem ali ministros de Estado e ex-ministros do Bolsonaro compartilhando isso, e isso tem um objetivo, isso vai transmitir uma mensagem. Por exemplo, uma pessoa que compartilhou isso foi o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro. E outro ministro que compartilhou isso foi o Gilson Machado Neto. Ele compartilhou o seguinte aqui, olha: o maior líder conservador do planeta, e pôs a capa falsa, né, fake da revista Time, e algumas reportagens mostrando, né, tipo, associando a ida do Bolsonaro com a retirada das tropas. O Gilson Machado, além de ministro de turismo, é o sanfoneiro do Bolsonaro. E por que eles fazem isso? Por que essas pessoas estão jogando esse meme, entre aspas, aqui, dizendo que é uma piada, que é uma brincadeira, mas que tem um impacto muito profundo? Antes de entrarmos um pouquinho mais nessa questão, de explorarmos, né, as razões para fazerem isso, é importante ressaltar outra coisa também. O Bolsonaro está lá na Rússia e hoje, por exemplo, né, está fazendo um passeio para visitar o túmulo de soldados soviéticos que morreram na Segunda Guerra Mundial. Então você tem um presidente conservador, entre muitas aspas aqui, um presidente conservador que se elege com base no enfrentamento ao comunismo, enfrentamento ao socialismo, e ele está agora pagando um pau para monumentos e a história comunista, entre aspas também, porque não é isso, mas a história socialista da União Soviética, e vai conversar também com o Putin, que já foi agente da KGB. No final de 2020, eu fiz um vídeo aqui sobre esse assunto. O vídeo se chama Putin e as qualidades masculinas do Bolsonaro, que eles haviam se encontrado numa reunião dos BRICS e o Putin havia elogiado o Bolsonaro. E aí naquele vídeo, em 2020, já finalzinho de 2020, eu já havia dito que com a queda do Trump, que ele havia perdido as eleições, com a queda do Trump, o Bolsonaro encontraria algum outro líder forte para poder se agarrar e puxar o saco. Então já estava ali na mira, né, já estava de olho no Putin, porque o Putin, bem, há muitas questões para criticar no Putin. O Putin de fato tem, sabe, um perfil autoritário, tem um perfil centralizador, alguém que está há mais de 20 anos no poder na Rússia, então ele tem lá uma característica também de, sabe, líder vitalício da Rússia. E apesar de muitos pontos para crítica do Putin, ele é um estadista com um E maiúsculo. Ele é alguém que realmente merece esse título porque ele tem essa visão de resgatar o império russo, é alguém que tenta resgatar o espaço político e econômico da Rússia no auge da União Soviética, né, quando de fato havia uma disputa entre duas nações, que é Estados Unidos e União Soviética. Então eles tentam resgatar esse espaço, que hoje é um pouco mais fragmentado. Você tem a China, que ocupa já um espaço importante na política global, já não é tão dicotômico como já foi, mas há um esforço nesse sentido. Ele persegue opositores políticos no interior da Rússia, ele desestabiliza nações europeias, desestabiliza nações opositoras também. Agora há essa crise na Ucrânia. Então é alguém que tem uma visão de estadista, ao mesmo tempo que é uma visão perigosa. É uma visão perigosa porque é uma visão imperialista também. Só para você ter uma noção disso, eu vou compartilhar com vocês um artigo aqui do Jamil Chad. O título é "Russos exigiram confinamento de Bolsonaro até encontro com Putin". O encontro vai acontecer hoje. E aí o Jamil Chad fala no finalzinho aqui, olha: para o encontro com Putin, as regras são estritas. Nem mesmo o chanceler Carlos França poderá entrar e Bolsonaro estará acompanhado apenas por um intérprete.
No Itamaraty, o temor é que, sem um profissional ao seu lado, Bolsonaro cometa algum deslize diplomático ou aceite condições e propostas que poderiam representar dificuldades para o Brasil. Como eu falei, tem de fato um chefe de Estado habilidoso, que é o Putin, e um bananão como o Bolsonaro. E aí tudo pode acontecer, né? Nesse encontro aí, o Bolsonaro pode vender a Amazônia, por exemplo, para a Rússia em troca de uma estátua do Lenin. Sabe, o Putin dá aqui, olha, leva essa estátua do Lenin pro Brasil e a gente vai ficar com a Amazônia. Então é o tipo de coisa que pode acontecer. Porque o Bolsonaro é essa incompetência completa e pode se esperar tudo desse encontro. Mas recomendo que vocês vejam esse vídeo meu antigo aí, porque tem muitas coisas ali que eu falo sobre essa questão da masculinidade, de provar que é macho. Há umas questões aí que envolvem muito mais do que a política, mas tem também a ver com a imagem. Mas voltando aqui à questão da capa da revista Time, da fake news que eles propagaram agora, por que eles fazem isso? E aqui a gente vai ser obrigado a retornar a um conceito que eu já falei para vocês anteriormente, mas vale repetir, que se chama efeito da verdade ilusória, que é um efeito psicológico, a gente não é consciente disso, não é uma coisa que a gente escolha. Eu falo muito aqui sobre falácias lógicas, né, sobre erros de argumentação, sobre erros de raciocínio, e ao longo desses anos pesquisando esse assunto e falando sobre esse assunto para vocês, eu já cheguei a duas conclusões aqui. Por um lado, você tem agentes maliciosos, ou seja, pessoas que usam de falácias, usam de falsidades, fazem o uso deliberado da mentira para desinformar as pessoas, propagar falsidades e assim convencer as pessoas a errarem. Então há de fato essas pessoas que são aquelas que criam as fake news, que são aquelas que estão na origem da desinformação, mas a maior parte das pessoas, quase todos nós incluídos, a gente é alvo de certos erros psicológicos, né, de certos vieses psicológicos, que é o modo como a nossa mente opera. A gente não escolhe errar, a gente comete erros porque são erros de raciocínio quase instintivos. E aqui a gente é obrigado a retornar ao livro do Daniel Kahneman, que se chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, no qual ele fala sobre isso, né, que a nossa mente possui dois sistemas. O sistema 1, que é um sistema automatizado quase, é um sistema rápido, que tenta lidar com a maior parte das situações habituais e cotidianas, então identifica padrões e usa esses padrões para poder agir no mundo, e há o sistema 2, que é um sistema mais lento, que é um sistema crítico, que é quando a gente para e pensa. O que é isso aqui? Eu vou analisar essa coisa. O pensamento reflexivo, filosófico, sabe, o pensamento argumentativo, lógico, ele partiria desse sistema 2, que é quando você para, dá um passo para trás e eu vou pensar sobre esse assunto antes de falar uma merda. O sistema 1, por outro lado, é aquele que rege quase todas as relações com o mundo. Então o que o efeito dessa verdade ilusória causa na gente, né, como ele se dá, é estabelecer um padrão pra gente, estabelecer uma familiaridade com a mentira. As fake news operam desse modo. O jeito como as notícias falsas são compartilhadas é justamente para criar esse senso de familiaridade, ou seja, eu já vi essa notícia antes, já vi isso aqui em algum lugar antes, então me parece verdadeiro. E através da repetição da falsidade, através da repetição da mentira, isso vai se tornando, na cabeça das pessoas, algo verdadeiro. É como aquela frase, né? Uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Porque de fato é como opera a nossa mente. Então, voltando aqui ao meme, a fake news do Bolsonaro indo para a Rússia e acabando com a guerra mundial, né? A Terceira Guerra Mundial, isso vai ser compartilhado nos grupos bolsonaristas, como meme, por exemplo. É compartilhado entre os bolsonaristas e vai gravar na mente das pessoas aquela capa da revista Time e eles vão pensar, olha só, engraçado, sei lá, vamos pensar alguma coisa em relação àquilo. Se isso voltar no futuro próximo, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, a pessoa vai olhar aquilo ali e não vai se lembrar que era um meme. Não vai se lembrar que era uma coisa, sabe, era uma piada, era uma brincadeira, ou era falso. Ela vai reconhecer aquilo ali e o sistema 1, esse sistema automatizado nosso, vai usar o parâmetro da familiaridade, vai usar o parâmetro do padrão. Então, eu já lembro disso aqui, já vi isso aqui antes, então deve ser verdade. Esse é um modo muito eficaz para distorcer o debate público. Esse é um modo muito eficaz para confundir as pessoas. Eu vou pôr para vocês aqui 2 artigos sobre esse assunto. Um eu já compartilhei anteriormente, são 2 artigos em inglês, mas um deles se chama O Conhecimento Não Nos Protege da Verdade Ilusória, ou seja, mesmo se você souber a resposta, mesmo se você souber qual é a verdade, se você for confrontado com uma falsidade, a tendência é, se você vê aquela falsidade depois do futuro, você ficar inclinado a aceitar como se fosse verdade. E o outro artigo é por que nós acreditamos em desinformação mais facilmente quando ela é repetida muitas vezes, que é a explicação sobre esse efeito da verdade ilusória. E daí aqui embaixo tem um dado bem interessante falando o seguinte, olha, ele se referindo ao estudo da revista Science, dizendo o seguinte, olha, que as histórias falsas, elas atingem
1.500 pessoas 6 vezes mais rapidamente do que histórias verdadeiras. Então, assim, a gente tende a compartilhar histórias falsas mais vezes do que histórias verdadeiras, porque geralmente elas são horrorizantes, são sensacionalistas, causam uma sensação de urgência e a gente acha que tem que compartilhar aquela coisa. Que também histórias falsas são retweetadas 70% mais vezes do que histórias verdadeiras. Então a gente tem uma predisposição, na verdade, a dividir histórias que nos pareçam chocantes, horrorizantes, e isso inclui histórias falsas. Com o modo como as redes sociais operam, as dinâmicas das interações virtuais acabam se tornando muito propício para isso. Tanto que há propostas para tentar controlar isso nas redes sociais, principalmente em época de eleição, que é quando o negócio realmente sai do controle. E aqui entra uma refutação científica, porque aqui a gente fala de estudos científicos, né, psicólogos nesse assunto, uma refutação científica da noção de como opera o debate público. Na questão da livre expressão, por exemplo, há essa noção, né, essa ideia de que quanto mais livre for, mais fácil para as ideias boas confrontarem as ideias ruins, mais fácil é para a verdade confrontar a falsidade. E na verdade é o contrário. Quando você observa aqui o modo como as coisas se dão, é muito mais fácil para que a falsidade se propague, porque ela opera em certos níveis pré-racionais, no modo como a gente se relaciona com o conhecimento, com a informação. É muito mais fácil para a falsidade se propagar, ideias ruins nesse sentido, do que ideias positivas. Então, fica aqui uma explicação da ciência, né? Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí, a ida do Bolsonaro para visitar o Putin, para lamber o saco do Putin agora, ele trocou o Trump pelo Putin, e o uso que as redes bolsonaristas fazem desses memes, ou dessas falsidades, dessas fake news, para desinformar as pessoas e para manipular a percepção delas, porque aqui opera, como eu falei, no nível psicológico. Eles compartilham isso aqui e depois, quando voltar no futuro, eles vão achar que é verdade. E aqui a gente fala de ministros do Estado, né? O ministro do Turismo, o ex-ministro do Bolsonaro, adotando essa estratégia imunda de jogo político para confundir as pessoas. Deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. E aí, meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho, esse amigo tão querido, eu tenho um convite muito especial para vocês hoje. No dia 17 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Leonardo Boff vai nos dar um presente. A aula Que virtudes devemos cultivar no tempo pós-pandemia? Uma aula incrível, onde Leonardo Boff vai conversar com a gente sobre as práticas que a gente deveria ter nesse momento pós-pandemia para viver num mundo mais harmônico. A cultura da paz, a hospitalidade e as outras coisas que a gente deveria ter como princípios para poder sonhar com um mundo melhor. Para você não perder essa aula, que é um presente e vai acontecer ao vivo, não deixe de se inscrever agora no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. E depois fique atento no seu e-mail. Vai chegar um e-mail para você poder confirmar sua presença. Uma aula gratuita, ao vivo, abençoada e especial para todos nós que sonhamos com um mundo melhor. Se inscreve agora, não perde essa chance não.